Olá, bom dia, bem-vindos ao Agronacional. E você vai ver daqui a pouco. É na hora do almoço ou do jantar que ele aparece. Quem vê o arroz no prato não imagina a dose de trabalho do produtor rural até que ele chega na nossa mesa. Inclusive, ele sofre vários impactos. Um deles é o da mudança climática. A tecnologia também ajuda a melhorar a eficiência das máquinas e a reduzir o consumo de combustível, que é um dos principais vilões quando o assunto são as emissões dos gases de efeito estufa. Não quero sair daqui de maneira nenhuma, como meu pai já disse que ele tem esse sonho de que após ele a gente dê continuidade ao negócio, né? Tendo essa sucessão familiar. Então assim, meus filhos, eles gostam muito daqui, eles amam aqui. Com o passar dos anos, a dificuldade de comprar bezerros, vamos dizer assim, de qualidade genética na região, foi ficando longe, nós mudamos um pouquinho o formato dela, hoje a gente faz a cria, a recria, a engorda parte com a gente e parte em parceiros. Os potrinhos até o 4º mês, eles não tomam vacinas, mas eles recebem a imunidade da mãe, que foi vacinada durante a gestação, então supostamente eles vão estar protegidos pelos anticorpos que ele recebeu no colostro. Pequeninos e bem cuidados, o que é feito na maternidade é refletido em toda a vida do animal. Para a preservação do Parque das Neblinas, foi desenvolvido um programa de manejo que promoveu oficinas com os proprietários rurais da região, valorizando aqueles que mantêm a floresta em pé. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e vou te acompanhar nesta jornada pelo universo agro com muitas informações e boas histórias. Para iniciar o programa de hoje, vamos falar sobre o arroz, um alimento que está entre os preferidos dos brasileiros, né? Você vai ver como as mudanças climáticas têm afetado a produção de arroz no Brasil. Vamos conferir. Foi por pouco. Como acontece em paixões interrompidas, o preço nas alturas quase causou uma separação entre o consumidor e o tão amado arroz. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o preço da saca de 50 quilos subiu 109% no Rio Grande do Sul entre março e setembro do ano passado. Esse estremecimento teve justificativas, as próprias leis do mercado e a defasagem nos preços. Um ano depois do susto e com a relação mais harmonizada, o receio de um descompasso passou a ser outro: as consequências das mudanças climáticas. A expectativa é que no futuro tenha alguma interferência na questão da temperatura. E aí tem vários aspectos. A temperatura mínima em nível mundial está aumentando. As noites têm sido mais quentes. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos problemas que o frio, a ocorrência de frio na fase crítica do arroz, que seria a fase de pré-floração e floração, ele era um problema sério. E nos últimos anos, com o aquecimento global, as temperaturas mínimas estão aumentando. Com isso, um problema sério que nós tínhamos no passado está, digamos, minimizando. Um outro aspecto que pode ser negativo é a questão das temperaturas máximas. Em algumas situações, se a temperatura máxima do dia ultrapassar em torno de 34, 35 graus, também pode ter problema. E uma terceira situação é, se continuar ocorrendo o aumento da temperatura média do ar, as plantas vão tender a ter um ciclo mais curto. Mas essa história de amor nem sempre foi conturbada. O Carlos flerta com o grão há 50 anos. Vive em Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, e foi lá que essa união fez morada. O ideal para nós sempre é terminar o plantio de arroz até 15 de outubro, por aí. Esse ano, provavelmente, nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas estamos com tudo preparado. A hora que o tempo der condições, nós vamos entrar e, se Deus quiser, vamos conseguir fazer as coisas dentro em tempo hábil aí. É na hora do almoço ou do jantar que ele aparece. Quem vê o arroz no prato não imagina a dose de trabalho do produtor rural até que ele chega na nossa mesa. Inclusive, ele sofre vários impactos. Um deles é o da mudança climática. No Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins são os principais estados produtores do grão. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab,
Para a safra de grãos 2021-2022, a expectativa é de um pequeno aumento de produção, 0,4%, com projeção aproximada de mais de 11 milhões de toneladas. Para a próxima safra, tem uma expectativa que nós teremos um ano de laninha. E anos de laninha normalmente são anos bons para o arroz aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são anos com pouca chuva, altos níveis de radiação solar. Então, a expectativa, digamos, se confirmar o laninha, a expectativa é positiva, como tem sido ao longo dos anos. Nós tivemos, na última safra, na penúltima safra, nós tivemos uma produtividade recorde aqui no Rio Grande do Sul, 8.400 quilos de arroz por hectare. Isso está nos maiores níveis de produtividade no mundo. Na última safra agora, 2019-2020, nós tivemos 9.000 quilos de arroz por hectare. Isso é uma média histórica no Rio Grande do Sul. E por que ocorreu isso? Porque nós tivemos, nesses 2 anos, relativamente pouca chuva e altos níveis de radiação solar. Então, eu diria que, no curto, médio prazo, o impacto maior não é das mudanças climáticas, e sim da variabilidade climática causada pelo efeito do ENS, El Niño Oscilação Sul. É curioso imaginar que os impactos climáticos interferem diretamente na produção agrícola. Para umas, um pesadelo. Para outras, uma adaptação mais tranquila. O Carlos segue firme com o arroz, num casamento que com certeza vai ser eterno. A tecnologia, como a irrigação, é o apoio para manter a relação sempre sólida e sustentável. A grande vantagem da lavoura de arroz é que tu é uma lavoura irrigada, então tu tem uma estabilidade e produtividade muito maior que outras culturas que tu não tem irrigação. Então nós estávamos com um déficit de água bem alto. As nossas barragens aqui na região estavam baixas. Hoje, com essas chuvas que vieram agora em setembro, nós recuperamos. Nós estamos com um nível de água agora adequado para a lavoura que nós estamos enfrentando. Agora só precisamos de condição favorável para plantio em tempo hábil, em tempo ideal, e aí nós vamos ter, se Deus quiser, uma safra boa de novo. Curioso ver como a variação do clima às vezes pode ajudar algumas culturas, né? E é muito legal também ver o empenho de produtores como o seu Carlos, trabalhando com arroz há 50 anos. Agora vamos até o município de Porto dos Gaúchos, em Mato Grosso, conhecer uma fazenda que utiliza a tecnologia para melhorar a produtividade de forma sustentável. A Fazenda Perdizes monitora as pragas através de aplicativos, utiliza os defensivos de forma localizada e também investe em produtos biológicos. Vamos ver! Para otimizar a produtividade, economizar recursos e reduzir os impactos ambientais do cultivo de soja, milho e algodão, a Fazenda Perdizes, localizada no município de Porto dos Gaúchos, em Mato Grosso, conta com a ajuda de alguns recursos tecnológicos, como a aplicação localizada de defensivos, a utilização de produtos biológicos e o monitoramento de máquinas. Dentre as várias ferramentas e plataformas que a gente utiliza, vou citar uma que é a aplicação localizada, defensivo, né, com o intuito de otimizar e diminuir o volume de produtos químicos. A aplicação localizada de fertilizantes e defensivos é feita a partir das informações obtidas por meio do monitoramento constante e meticuloso de cada talhão da propriedade, que possui 24.780 hectares de área cultivada entre primeira e segunda safra. A gente inicia todo um planejamento dentro de um talhão, começando pelo próprio monitoramento dele. Os técnicos vão até o campo com um aplicativo instalado no celular e nesse aplicativo ele consta toda uma listagem de pragas que, chegando em campo, se deslocando até lá, eles precisam fazer um levantamento, dependendo da cultura que tiver em campo, um número de pontos X dentro dessa lavoura para ter um número ideal, uma qualidade e uma confiabilidade nos dados que eles levantam dentro da lavoura. Dentro desses dados que vêm para nós, tanto de pragas, de doenças, de ervas daninhas, o que for que seja que tenha dentro da lavoura, ele vem em formato de mapas de calor para nós. E analisando esses mapas de calor, a gente tira disso a possibilidade de uma aplicação localizada ou em área total, a partir dos dados que vêm de campo a partir do aplicativo.
Os mapas de calor gerados a partir das informações do monitoramento dos talhões são enviados para pulverizadores como esse aqui, que fazem a aplicação localizada dos produtos e de acordo com a necessidade de cada área. Inserindo o mapa no equipamento, no caso no pulverizador, aparece todo esse mapa na tela para o operador e a máquina aciona os seus mecanismos, né, para ler e entender esse mapa, qual que é a região que ela precisa aplicar, qual que é a vazão, a gente já coloca isso dentro da prescrição e a máquina já está apta para aplicar. Tem casos, tem exemplos que em talhões de 158 hectares a gente aplica apenas 20 hectares do talhão, onde a gente gera uma economia praticamente de 90% ocorre uma redução do produto químico do talhão. As informações do monitoramento também são importantes para a definição de qual tipo de defensivo será mais eficaz para combater as pragas da lavoura, o químico ou o biológico. Porque o biológico ele não é que nem o químico que a gente consiga controlar quando a infestação está alta. Então é muito importante o técnico monitorar o talhão de maneira homogênea, com vários pontos, né? E também conseguir identificar essas pragas na fase de nova infestação, né? Quando recém está começando, para que a gente consiga posicionar o produto no momento certo. A tecnologia também ajuda a melhorar a eficiência das máquinas e a reduzir o consumo de combustível, que é um dos principais vilões quando o assunto são as emissões dos gases de efeito estufa. Outra plataforma que a gente utiliza aqui também para otimizar e ter as informações de modo mais imediato é uma plataforma de monitoramento e rastreamento da nossa frota, né, de todos os tratores, colheitadeiras, adubadeiras, enfim, os maquinários que realizam as atividades a campo, né, onde é que a gente consegue ter informações de forma instantânea, né, a gente tem relatórios onde a gente consegue tomar as melhores decisões, né, às vezes a gente juntos, a gente diminui a rotação, diminui a velocidades, são medidas que diminuem o consumo de combustível. Então, às vezes, nós aumentamos o rendimento operacional e ainda assim, aliado a isso, a gente reduz o consumo de combustível por hectare, então tornando nossa operação ainda mais eficaz. A presença da tecnologia de precisão possibilita que a tomada de decisão seja feita com base em dados que permitem análises certeiras e deixam menos margem para erros, contribuindo com a produtividade e sustentabilidade das lavouras. Nós na SLC Agrícola temos focado muito em aumentar a produtividade, reduzindo o uso de insumos. Através da agricultura digital, nós temos conseguido isso, produzir mais com menos insumos, aumentando a eficiência do sistema produtivo. É a agricultura digital revolucionando a produção do campo, né? Vamos ver agora uma história emocionante de sucessão familiar na suinocultura em Mato Grosso do Sul. Você vai conhecer a trajetória de José Pereira, o vozinho do pedal e a sua família. Vamos conferir. Quando eu estou no pedal é vozinho do pedal e do contrário é Zé Pereira. Eu era amante do futebol, né? Aí chegou a idade, chegou nos 60 anos, eu tive que procurar outro esporte. E o pedal é uma coisa que me deixa muito feliz. Tem os grupos de pedal, né? Iviema, Dourados. A gente participa de competição dentro da categoria, né? Eu tenho 68 anos, né? Então a minha categoria é de 60 anos para cima. De vez em quando eu pego um pódio, né? Fico todo cheio. Meu pai sempre foi muito atencioso comigo e com minha irmã, né? Tivemos uma infância menos sofrida que a dele, né? Porque meu pai teve um passado muito difícil, muito complicado, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem tido vida porque meu pai nos deu vida, né? Meu pai e minha mãe nos deram vida e amor. Meu pai vinha da Paraíba, atravessava o estado do Pernambuco e conheceu minha mãe no estado de Alagoas, né? Aí se casaram e meu pai veio para o estado de São Paulo, para Venceslau. Chegando em Venceslau, plantando algodão, em parceria, né, com os fazendeiros. Aí disso nós voltamos novamente para Alagoas, mas
ficamos poucos meses em Alagoas, voltamos e viemos para Mato Grosso do Sul. Nós chegamos aqui em Mato Grosso do Sul em 58, né? 1958. E naquela época, graças a Deus, é uma das coisas que me recordo muito, nós tínhamos um grupo de jovens, de criança, né? De 6, 7 anos, que eu cheguei com 3 anos de idade. E a areia e o mato era o nosso brinquedo, a diversão, né? Isso ainda me traz muito vivo na memória. E o colégio era 3 quilômetros longe da minha casa, né? E a gente ia a pé. E umas coisas assim que de vez em quando eu gosto de lembrar, que era muito sofrido, né? E a gente comia comida de milho mesmo, de nordestino mesmo, e abóbora, né? Eu passei muita dificuldade. Meu pai não tinha um controle do que fazia, né? Ele teve 10 filhos, então era difícil. Uma família de 10 filhos, nos anos 64, 65, 70, foi muita dificuldade. E quando eu visitava uma granja de suíno, eu volto lá na minha infância, né? Que a gente criava o porco mesmo, de verdade, aquele de terreiro mesmo. E eu sempre tinha essa vontade, essa vocação. Por motivo de não ter tido oportunidade quando jovem, resolvi sair, fui morar numa cidade próxima, chamada Dourados, né, e lá trabalhei com contabilidade aos 14 para 15 anos de idade, sendo auxiliar fiscal. Né, e depois, em uma férias, eu conheci uma futura esposa aqui em Jataí aos 17 anos de idade. Né, e ela morava em Campo Grande, que é a capital do estado, e resolvi ir atrás dela. Não conhecia ninguém em Campo Grande, fui parar no exército para ficar junto com ela. Hoje já faz 6 anos que eu estou aposentado, né? Mas trabalhei 36 anos na prefeitura. Há 12 anos atrás eu construí aquela granja lá, o GP1, né? E agora, graças a Deus, nós estamos no GP2 e estamos com a GP3 já iniciando as obras. Quando a JBS me ofereceu a granja, ele morava em Campo Grande e muitas pessoas falou, teu filho não vai vir, né? Eu queria contar essa historinha. Ele havia me ligado e falou assim, olha, você não tem interesse, o pai está com ideia de montar um projetinho aqui e tal, de suinicultura. E aí eu comecei a pesquisar o que seria suinicultura. Assim, vai ser assim, expliquei tudo, o projeto. Ele falou, tô indo amanhã embora para Jataí. E assim nós fizemos. Quando eu recebi essa notícia, foi uma coisa um pouco espantosa, que minha esposa também sempre morou na capital, né? Ela saiu daqui muito jovem, muito mais nova que eu, e quando eu falei isso a ela deu um pouco de medo, né? Porque não conhecia nada do sistema, nada do que viria à frente, né? Nada do que o futuro separava pra gente aí. Eu falo pro meu filho que cada vez que eu faço uma granja, meu patrimônio fica piorado, né? E eles não conseguem vender. Então, para mim, isso daí tem muita gente que acha que eu sou louco, né? Eu acho assim uma virtude. E ele tem a mesma ideia minha, a minha filha também tem a mesma ideia, que aqui vai ser fechado, tipo uma pinha mesmo, e a gente vai tocar o projeto enquanto eu tiver vida, e eles também tenho certeza que eles vão tocar o projeto. O início sempre é muito desafiador. Quando eu me vi dentro da suinicultura, passando por várias dificuldades, vários desafios, me deu vontade até de retrair. Houve até uma aposta na cidade que eu não aguentaria ficar 3 meses aqui, né? Porque quando você entra num negócio, você tem que ter compromisso, né? Nós hoje temos compromisso com a verdade, compromisso e responsabilidade com aquilo que você faz e compromisso com a empresa, né? Nós já estamos aqui, vai fazer 12 anos que estamos nesse ramo, morando na propriedade, né? Não quero sair daqui de maneira nenhuma, como meu pai já disse que ele tem esse sonho de que após ele a gente dê continuidade ao negócio, né? Tendo essa sucessão familiar. Então assim, meus filhos, eles gostam muito daqui, eles amam aqui. E até hoje ele tem me correspondido, trabalha um genro meu, né, aqui na granja e ele. E tem mais as pessoas aí que colaboram com a estrutura. Então eu não tive dificuldade de ter essa transferência do meu intuito, né, daquilo que eu tinha o prazer, para o meu filho. E assim eu gostaria que algum dos meus netos seguisse a mesma coisa. Primeiro dia que eu me vi recebendo esses animais, né, os leitões na época, eu fiquei um pouco apreensivo, justamente por não ter conhecimento nenhum. Mas na época nós tivemos um técnico que nos ensinou muita coisa, né? Ele nos orientou muito bem.
Estou casado, graças a Deus, com uma mulher, uma simpatia de pessoa, porque aguentar eu é complicado, né? Porque nós de Mato Grosso do Sul gostamos do churrasquinho, né? Então praticamente já é uma rotina, quase todo domingo a família se reuniu, cada 15 dias. Vem uns cunhados meus de Dourado, né? E a gente se reúne e faz um churrasquinho. Ficamos aqui final de semana juntos, né? Os familiares também, a minha esposa, os familiares dela são muitas irmãs, então todos, quando dá um tempinho na capital, eles partem para cá. Mas eu sou muito dado assim com as pessoas, brinco, eu gosto de fazer brincadeira, né? É aquele tipo, você brinca da mesma proporção que você pode receber. É uma brincadeira saudável. Orgulho, muito orgulho do meu pai. Até me emociona um pouco porque ele sofreu muito, sabe? Meu pai, quando jovem, sofreu muito, passou uma vida difícil. E esse sentimento, pelo que ele tem, do que nós temos hoje, transferiu isso para mim. A história do José é realmente um grande exemplo de superação e sucesso na pecuária. E a gente torce aqui para que os netos e bisnetos deem continuidade a essa bela sucessão familiar. Vamos conhecer agora uma fazenda que fica em Nova Brasilândia, estado do Mato Grosso. A Fazenda Deltinha trabalha com um ciclo completo, cria, recria e engorda, e tem utilizado a tecnologia para melhorar a sua produção. Fazenda Deltinha, Nova Brasilândia, Mato Grosso. O repórter Nissan desembarca agora em um projeto de pecuária que já nasceu com cara de empresa. A família Molina vem do comércio na região de Bauru, estado de São Paulo. Na pecuária desde 1992, os trabalhos ganharam força mesmo nos últimos anos, justamente com a expertise dos negócios trazida por eles para dentro da fazenda. Lá a gente tinha muito tabulação de dados, a gente comparava com outras empresas, a performance, satisfação de cliente. E na fazenda nós começamos a implantar alguns desses indicadores, vamos dizer assim, alguns anos atrás. E através disso nós buscamos tecnologias, né, para conseguir essa... Foi a IATF, depois foi uma nutrição melhorada e agora intensificando cada vez mais, verticalizando aí a fazenda, vamos dizer assim. Que legal, estão vendo um lote de fêmeas ao fundo aqui. Cria foi sempre algo que vocês fizeram? Ou vocês sempre fizeram um ciclo completo? Como é que foi? Não, na verdade, a Deltinha, ela foi adquirida para engorda. A vocação, o objetivo era esse? Era engorda, era recriar e engordar aqui. Com o passar dos anos, a dificuldade de comprar bezerros, vamos dizer assim, de qualidade genética na região, foi ficando longe, nós mudamos um pouquinho o formato dela, hoje a gente faz a cria, a recria, a engorda parte com a gente e parte em parceiros, parceiros de confinamento, né? Vamos dizer assim. Legal, o ciclo completo ele tem muitas oportunidades, né? Mas também às vezes o desafio é maior, porque você tem 3 situações, né? Cria, recria e engorda para atuar de forma consistente. Começando pela cria, como é que tem sido esse crescimento de vocês? Você citou a questão da IATF. Quais os gargalos e como é que vocês foram resolvendo os desafios? Nós fomos melhorando gradativamente essa questão da entrega da cria. Isso. Aí nós tínhamos alguns gargalos. Hoje nós estamos numa área aqui da fazenda, você está vendo umas premíperas aí no fundo, né? Que a gente chama de sequestro. Nós colocamos ela, estamos dando uma nutrição para elas, para ver se a gente consegue uma concepção maior de IATF nesse gado. Então a gente pega as fêmeas novilhas, que já são 90%, sei lá, 80% já cria nossa, a gente semina de novo de Nelore para fazer uma base boa Nelore. E as vacas mais velhas, vamos dizer assim, as multíperas, né? Nós inseminamos de cruzamento industrial para o gado comercial mesmo, vender assim, para o frigorífico, né? Que a gente faz o ciclo completo. E para dar uma melhor produtividade, aí, um valor maior por arroba. E as novilhas Angus, as F1, né, que são conhecidas, a gente semina de Brangus, também depois ela e o filho vão para o abate.
parte nutricional foi algo muito importante para que acontecesse a evolução dos resultados esperados para essa intensificação. Pedro, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho que atenção vocês deram para cada categoria, porque se completo você tem que olhar para tudo, né? O desafio é maior. Com certeza. Bom, aqui na Fazenda Deltinha, como o sistema é baseado em pastagens, inicialmente a gente tinha um rebanho de cria, que foi se intensificando ao longo do tempo através de genética, IATF, e isso a nutrição tem que acompanhar. Sim. Né? Então, alguns pontos tem que ter mais atenção, principalmente para acontecer reconcepção das matrizes e ter um bezerro de qualidade para entregar para o sistema de engorda depois. A parte de recria, como ela está ainda bastante em áreas de arrendamento da fazenda na região aqui, ainda tem um pouco de dificuldade nesse sentido. Né? E aí, quando os animais voltam para a Fazenda Deltinha no sistema de engorda, aí sim a gente tem um sistema de semi-confinamento aqui, que já consegue ter uma intensificação bem maior da engorda. Que é um pouco do que a gente está vendo aqui nessa área, que você está vendo nas imagens aí de Exatamente. cima e tal, que é um lote que está em terminação, é isso? Isso, exatamente. Esse lote, então, é um dos lotes que estão em terminação durante esse ano. Esse lote entrou no sistema de engorda aqui há mais ou menos um mês e vai ficar aqui até meados de fevereiro ou início de março. Essa é a ideia para esse lote ficar na terminação aqui, que é em sistema de semi-confinamento, né, onde temos o concentrado no coxo e o capim como fonte de volumoso. O que ele come no coxo aqui, nesse sistema? Aqui o principal ingrediente ainda é milho, como fonte de energia. Também entrou bastante o DDG, então a gente está utilizando o DDG aqui na ordem de 30% a 35% da dieta deles é DDG, e o núcleo mineral vitamínico é basicamente o que eles consomem aqui nesse sistema, além do capim, que é muito importante também, que vai compor aí cerca de 20% da dieta deles. Na intenção que o Gustavo tem trazido, né, de encontrar um equilíbrio cada vez melhor entre desembolso e na construção de margem, isso aí aperta o calo para vocês, né? Porque aí tem que olhar muito para esses ingredientes, para como é que vocês constroem essa dieta, né? Com certeza. Esse planejamento de insumos que a gente faz na fazenda, acho que é a base de tudo. Então, nosso trabalho aqui é muito focado em planejamento também. Não é somente a gente vai lá e fazer a fórmula da ração como nutricionista, mas o planejamento de insumos é fundamental. A fazenda ela sempre está comprando antecipadamente os insumos para já ter uma previsão do que vai ser o custo da roupa produzida e assim realizar lá na frente. Gustavo, e como é que foi essa experiência do programa Fazenda Nota 10? Porque vocês vieram do comércio, vocês já tinham um olhar na margem, um olhar no custo, um olhar nos processos, na eficiência dos processos, e aí vocês imprimiram isso dentro da fazenda. Como é que foi a entrada do programa Fazenda Nota 10? Ele conseguiu organizar melhor essas informações que vocês tinham ou não? Na verdade, eu acho que o programa ele veio para dar uma base, o que é ideal, vamos dizer assim. Por exemplo, através dele a gente sabe que quanta vaca exposta para um bezerro desmamado, a gente consegue ver lá quanto que é um GMD interessante, quanto que é um custo de uma arroba produzida. Então, assim, deu um norte, vamos dizer assim, porque a gente tinha base de custo e lucro final, basicamente, aqui na fazenda. E com a Fazenda Nota 10, nós podemos comparar, vamos dizer assim, o que seria o ideal, aonde a gente tem que chegar, qual que é a busca por esse número, né? Qual é o número? A questão é, qual é o número, né? Esse número de recria, esse número de arroba produzida, eu acho que é isso que foi o mais importante, assim, que veio a calhar, né? Como ele tem um know-how, uma habilidade muito grande na parte comercial, já vem da parte de empresas, né? O financeiro destaca muito. O desembolso cabeça-mês. O que é o desembolso cabeça-mês, Marquinhos? Desembolso cabeça-mês são os custos fixos, os custos variáveis, mais os investimentos que as fazendas têm. Dividido isso pelo rebanho médio, a gente tem quanto que está custando um desembolso cabeça-mês, né? E aí a gente tem o nosso benchmark, o nosso famoso benchmark, que é o quê? A comparação. Então a gente tem
o benchmark da cria, da recria engorda do ciclo completo, que a gente compara a média de fazenda de cada setor e as que se destacam, que são as tops rentáveis, que são as 30% que mais tem rentabilidade, né? E aí o desembolso cabeça-mês da Deltinha, R$ 65,00, comparado com a média, foi R$ 67,00. Um ajuste bem, né, muito, vamos dizer, perfeito, né? Tá bem alinhado aí na parte financeira. Isso é de safra 19-20 para 20-21, isso? A última safra que fechou a 20-21, né? Safra fechada. E junto disso, entregando um desembolso bem ajustado, teve aí uma margem, né, que é receita, e o que sobrou, na verdade, uma margem aí de 35%, comparado com as tops rentáveis, que são as 30% do ciclo completo, que entregou 29,9%. Então a gente pode ver aí que foi a taxa de lucratividade bem interessante, superior às que mais ganharam dinheiro. Acima da média, né, Rodrigo? Exatamente. E um outro ponto que a gente vê muito, o Chácar muito fala disso, Marquinho, que a gente vê é a rentabilidade sobre o valor da terra e o valor do rebanho. O que a gente vê? Valor da terra, a gente sempre, o que é o ideal? De 5% a 7%. A Deltinha na última safra, que fechou da 2021, teve 7,5%. Entregou acima do 7%. Rentabilidade sobre o rebanho, o que a fazenda entregou no final da safra sobre o valor do rebanho. A gente sempre fala de 15% a 20%, a fazenda Deltinha entregou 17,6%. Então, na parte financeira, como eles sempre falam, né, Gustavo? Tratar a fazenda como uma empresa. E isso eles estão aí com uma habilidade perfeita. A lucratividade da Fazenda Deltinha mostra realmente a importância de se tratar a fazenda como uma empresa, né? E agora vamos falar de uma fonte energética limpa. O Brasil é o 6º maior produtor de energia eólica do mundo. E no Piauí, 4º maior produtor do país, os ventos têm ajudado a combater os problemas de energia na região. Dizem que os primeiros passos para o surgimento da energia eólica foram os antigos moinhos lá no século XII. Mas os mecanismos de transformação de energia eólica, aquela gerada a partir dos ventos, como conhecemos hoje, são mais recentes, datam do século XIX. É uma energia limpa, sem produção de resíduos, com baixo impacto ambiental se comparada a outras fontes. Mas na prática, como ela acontece? A energia cinética ela se transforma em energia elétrica através da força do vento que incide sobre as pás, que são projetadas para captar esse vento. Dentro do aerogerador a gente tem um gerador que produz essa energia em 400 volts. Ao lado de cada aerogerador a gente tem uma subestação unitária, onde a gente tem um transformador que eleva essa tensão de 400 para 13.800 volts, que é para ela ser transportada até uma central. E nessa central passa a receber toda a energia produzida na usina, onde um transformador principal transforma toda essa energia de 13.800 volts para 69.000 volts, onde a gente injeta numa linha de transmissão e entrega na distribuidora local. A transformação do vento em energia elétrica acontece no interior de aerogeradores, grandes estruturas que se assemelham a moinhos. Em escala mundial, a China, os Estados Unidos e a Alemanha assumem posições de destaque nesse ranking. Já o Brasil aparece na 6ª posição em capacidade instalada. Na divisa dos estados do Piauí e do Maranhão, na chamada região do Delta do Parnaíba, 2 empresas operam nesse setor. O estado do Piauí ocupa hoje a 4ª posição entre os maiores produtores de energia eólica do país. E essa geração de energia limpa resolveu um antigo problema na região. Parnaíba a gente tinha bastante problema de falta de energia, né, de interrupção do fornecimento, até porque essa energia que abastecia Parnaíba ela vinha das hidrelétricas de muito longe, e com o reforço das eólicas assim, deu uma garantia maior nessa geração, nessa produção e distribuição de energia aqui na região, o que deu uma maior confiabilidade na energia de toda a planície litorânea. Impactos positivos que se refletem também no meio ambiente. A sociedade é impactada como nisso? Nós temos menos emissão de CO2 na atmosfera e
com isso nós contribuímos para uma mudança climática totalmente contrária do que nós estamos vivendo hoje. Dentro do complexo, na região do Parnaíba, nos deparamos com um viveiro de mudas nativas, responsável pela recomposição de 92 hectares de florestas com mais de 15 espécies diferentes. E aqui, os benefícios também vão além do ambiental. O social desponta como uma ferramenta importante. Uma consultoria em gestão socioambiental fechou parceria com a empresa com um projeto que criou uma associação de produtores. A gente consegue aí, fomentar a geração de rendas em aproximadamente 17 famílias dentro dessa associação com a aquisição da semente. E um projeto ambiental onde a gente vai potencializar as nossas áreas de vegetação nativa, aumentando assim o sequestro de carbono, contribuindo por outros organismos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Então, um projeto que envolve o pilar ambiental, social, de uma forma bem fortalecida aí pela empresa. Uma realidade que contempla todas as letras da sigla ESG, ou no português, ASG, Ambiental, Social e de Governança. Tudo isso ao mesmo tempo em que modifica o cenário energético brasileiro. O Brasil mais uma vez como exemplo para o mundo quando se trata de geração de energia limpa e sustentável. Agora nós vamos falar sobre os cuidados no manejo de equinos. Você vai ver a importância da nutrição e dos cuidados sanitários com as éguas e com os potros para um bom desenvolvimento dos animais. Quais os fatores importantes para ter bons resultados na reprodução dos equinos? Cuidados com essas éguas, potros. O Mário Duarte já está aqui para a gente falar sobre esse assunto. Estamos vendo uns animais aqui ao fundo, parece que as fêmeas estão paridas, Mário. Enfim, cuidar bem dessa parte é garantir o sucesso do projeto. É isso aí, Marco. Nós temos que cuidar das nossas éguas, mesmo antes delas parirem. Os cuidados já têm que começar durante a gestação. Elas vão tomar algumas vacinas para prevenir aborto, elas vão ser vermifugadas, mineralizadas, bem nutridas. E a gente queria muito que ela parisse no score 6, que é aquele score com um pouquinho mais de carne, né? Aí ela vai parir, normalmente com a lactação, ela vai perder um pouquinho do peso, né? Sente um pouquinho, normal. Mas ela vai baixar para um score 5 e nós vamos fazer de tudo para manter ela no score 5. Se ela ficar no score 5, ela vai ter bastante facilidade em emprenhar e geralmente os índices de perda embrionária são bem baixos. Então esse é um dos segredinhos aí para a gente ter uma boa eficiência reprodutiva, uma boa nutrição. E as vacinas, enfim, esse protocolo também. Aí as vacinas, né? Então nós fazemos as vacinas de prevenção de aborto enquanto ela está gestando, né? A gente tem um problema sério de aborto por herpes, que é um vírus. E depois que ela para, nós vamos nos preocupar com a vacinação dos potrinhos, né? A partir do 4º mês, nós vamos fazer as vacinas contra tétano, encefalomielite e influenza, que a gente chama de tríplice. E nos lugares onde existe raiva, nós vamos fazer a prevenção de raiva também. Os potrinhos até o 4º mês, eles não tomam vacinas, mas eles recebem a imunidade da mãe, que foi vacinada durante a gestação, então supostamente eles vão estar protegidos pelos anticorpos que ele recebeu no colostro. Essas éguas, por exemplo, elas estão paridas e aí tem o lance da reconcepção, é isso? Agora é isso mesmo. Começar a projetar a próxima gestação. Exatamente. As éguas elas já estão aptas a emprenhar a partir da 2ª semana pós-parto. Então ela tem um cio já logo após o parto, ela pode emprenhar já nesse cio e seguir com outra gestação. Então ela vai estar gestando e amamentando ao mesmo tempo. Então é um desafio grande de manter o score corporal das éguas, porque elas estão com o potrinho na barriga e estão amamentando o outro marmanjão no pé. Né? Com certeza. Agora, Mário, quais são os principais erros que o pessoal comete na reprodução e que precisa ser evitado com atenção? Olha, a nutrição é muito importante, Marco. Então, um dos maiores erros está em não alimentar bem as éguas, achar que porque a égua às vezes tem um bom aspecto, ela está bem nutrida e muitas vezes não. Ela acaba desviando muito nutriente dela para o leite, então ela acaba entrando num débito negativo de energia, isso tudo contribui para que ela perca a gestação. E muitas vezes chega ao ponto dela realmente ter dificuldade até em emprenhar por causa disso. Bacana.
Falamos algumas vezes sobre isso. Tem a questão da iluminação colaborando para o aumento do período de luminosidade do dia, também influencia? Isso. As éguas elas ciclam durante o verão. Então é primavera, verão quando elas ciclam, quando o dia é longo. Né? O animal, o corpo dele entende isso e elas não ciclam durante o inverno. Acontece que a nossa temporada de monta ou de nascimentos, né? A temporada de nascimentos começa 1º de julho, porque o ano hípico começa 1º de julho. Então, como que nós vamos fazer para a égua parir em julho, sendo que em julho é inverno? Então, a gente faz um programa de luz, a gente mimetiza um dia longo usando uma luz artificial e isso faz com que as éguas ciclem já no mês de agosto e aí a gente consegue emprenhá-las no mês de agosto. Setembro nós temos nascimento, então julho, agosto. Então essa é um artifício que a gente usa para ter os potros nascendo cedo na temporada. Bacana. Com relação aos potros, essa atenção também com a alimentação e a parte sanitária? Exatamente. O potro, ele pode ser dependente de suplementação, dependendo da quantidade de leite que a mãe produz. É de se esperar que as éguas produzam o suficiente para os potros, né? Mas, como se usa muito transferência de embrião e tudo, muitas vezes você tem uma égua que não produz leite suficiente. Aí, o ideal é suplementar o potro num esquema que a gente conhece como creep feeding, né? Então, quando faz a desmama, ele já está adaptado na ração, a gente suplementa o que falta no leite com essa ração e aí ele tem um desenvolvimento ideal nessa condição. A gente viu que o uso de medidas bem simples, como o investimento em iluminação artificial, pode resolver questões complexas na reprodução de equinos. E agora nós vamos conhecer uma unidade produtora de suínos desmamados, UPD. A granja, que fica em Mato Grosso do Sul, se destaca pela produtividade e pela atenção com o bem-estar animal. Estamos em uma unidade produtora de suínos desmamados, uma UPD. É aqui que os leitões nascem e ficam até os 28 dias com a mãe. Mas antes de conhecermos a granja, nós vamos passar por uma barreira sanitária, ou seja, o banho aqui é obrigatório. Pronto, roupa colocada, banho tomado, agora a gente vai conhecer a granja. Esse é o primeiro passo de uma UPD, de Unidade Produtora de Leitões. Nesse barracão a gente chama ele de recria, onde as fêmeas chegam em torno de 60 dias de vida e vão ficar ali até os 100, 105 dias de vida, onde será feita uma seleção. Esse passo é muito importante para a produção de leitões porque é o barracão onde a fêmea se aclimata. A gente usa o termo de aclimatação, onde ela tem o primeiro contato com a microbiota da granja. Então nesse barracão a gente faz especialmente uma adaptação, uma aclimatação em micoplasma, que é uma bactéria comum, né, no plantel do suíno brasileiro, porém nossas fêmeas elas vêm livres deste agente. Passados os 40 dias, é feita uma seleção para as fêmeas poderem reproduzir. O manejo é feito através do cobre-solta. Depois de inseminadas, as fêmeas vão para as baias de gestação coletiva. Ali, elas têm água à vontade, porém, a alimentação respeita o volume de acordo com a nutrição e a genética do animal. Então vai variar de acordo com o score que a gente chama que a fêmea está. Se a fêmea está muito magra, ela tem que comer um pouco mais. Se ela está gordinha, come um pouquinho menos. Wesley, nós estamos em uma baia de gestação coletiva, né? Isso se encaixa ao bem-estar animal, certo? Sim, exatamente, né, Priscila? Esse é o principal foco, né, do bem-estar animal. Então essa granja, como eu falei, ela está já adequada ao bem-estar animal, onde os animais eles ficam durante todo o período de gestação livre de gaiola. Então aqui eles são livres, né, eles podem caminhar, a baia atende a densidade, o volume, tamanho de metro quadrado por fêmea. E, então esse que é o principal foco do bem-estar, onde os animais ficam livres de gaiola. Quantos animais ficam em cada baia?
Nessa instalação que a gente está, a baia são para 20 animais. Então, se a gente olhar, tem 20 drops, né, 20 pontos de alimentação, um para cada fêmea. E a água a gente atende um bico para cada 10 animais. Nessa fase, as fêmeas ficam 110 dias em gestação nas baias. Só são retiradas se houver algum problema sanitário ou doença entre elas. Quando já estão prestes a parir, 5 dias antes, são levadas para a maternidade. Então ele vai ficar por um período de 28 dias, né, aqui com a mãe, e aí seria o fim dessa unidade, da unidade produtora de leitões. Porém, é o início de toda a vida desse leitão pela frente. Então a nossa cadeia, ela começa a partir de aqui. Pensando no abate, pensando em produto no frigorífico, aqui começa esse processo. Pequeninos e bem cuidados, o que é feito na maternidade é refletido em toda a vida do animal. A mamada de colostro é um ponto crucial para a vida desse leitão, onde ele vai adquirir os primeiros anticorpos, né, para proteger, para a imunidade desse animal, até o longo do abate. Alguma imunidade um pouco mais curta, dependendo do agente, até o final do abate. E lógico, né, a gente ter o cuidado com a matriz, com a mãe, porque ela que vai fornecer o leite, que vai garantir o peso desse animal para que ele saia com a condição favorável para a cadeia seguinte. A UPD, localizada em Jataí, Mato Grosso do Sul, pertence aos irmãos Boigues. Hoje, há 3.000 matrizes produtivas na granja. Daqui saem 8.000 animais por mês, uma evolução e tanto, né, Alessandro? De quando eu iniciei no ano de 2000 para agora, ela se transformou. Quando eu comecei, uma fêmea produzia 20 leitões por ano, né? Hoje a gente já consegue médias aí de 32, 34, 35 leitões. Passados 28 dias nessa unidade, os leitões seguem para um outro processo, ou melhor, vão para a creche. Mas isso é tema para uma próxima reportagem. É impressionante ver como a produção cresceu quase 75% em pouco mais de 20 anos. E a gente aguarda para conferir essa matéria sobre a creche dos porquinhos. Agora, a gente vai conhecer uma iniciativa no Parque das Neblinas, localizado no litoral norte de São Paulo, que tem ajudado na preservação de espécies ameaçadas, como a palmeira jussara e o cambuci. Para a preservação do Parque das Neblinas, foi desenvolvido um programa de manejo que promoveu oficinas com os proprietários rurais da região, valorizando aqueles que mantêm a floresta em pé. As pessoas passaram a colher os frutos da palmeira jussara, tirando a polpa e jogando as sementes na mata, deixando para a fauna o papel que cabia a ela. E foi há 10 anos, nesse território de natureza selvagem e regenerada, que a história da Marília começou. Essas oficinas, elas estavam incentivando os moradores do entorno do parque a plantar mais palmeiras, porque ela é uma palmeira que teve muita extração aqui na região, ainda tem, e ela estava ameaçada de extinção. E aí, com os moradores da região, né, aprendendo como fazer o cultivo da palmeira e aí depois usar os frutos, aí que a gente começou essa história com o parque. Na oficina de manejo, nós temos a oportunidade de conhecer diversas pessoas. Então, a Marília é uma pessoa muito especial, que nós tivemos esse presente de conhecer. Ela que veio para conhecer o que a gente estava desenvolvendo, acabou tendo ali uma inspiração para poder desenvolver os seus produtos também. Hoje ela é uma das representantes do município com a questão do cambuci, da própria jussara, né, de levar por meio da gastronomia essa experiência para as pessoas. E hoje é muito bacana ter a Marília como a nossa parceira aqui para também colocar os visitantes aqui do parque em contato com esses elementos. A palmeira jussara, também conhecida como açaí da Mata Atlântica, é uma fonte rica de alimento para cerca de 80 espécies da fauna, o que garante a dispersão da sua semente. Hoje temos muitas explorações dela para a tirada do palmito, né? Onde esquecemos que uma palmeira dessa é responsável por alimentar mais de 70 espécies de animais na época do inverno, uma época que a floresta está muito escassa de fruto, né? Se eu falar isso para o palmiteiro, ele não vai ligar muito, porque a renda dele está nessa palmeira, né? Através do palmito, só que aqui a gente faz um outro trabalho também, que é mostrar para ele uma renda anual sem agredir a natureza, que é trabalhando com o fruto dela. Se a gente notar, ela dá de 3 a 4 cachos por ano,
né? E ele tirando um cacho de fruto, ele vai tirar praticamente o que ele tira no pote de palmito, saindo o açaí da Mata Atlântica, tá? Em valores energéticos ele é melhor do que o açaí, né? Só que vem da palmeira Jussara. Já o cambuci, nome de origem indígena em função do formato de seus frutos parecido com os potes de cerâmica, é rico em vitamina C, com propriedades antioxidantes e adstringentes que retardam o envelhecimento e fortalecem o sistema imunológico, além de combater o colesterol. Temos muitos pontos positivos no cambuci, também responsável por alimentar muitos mamíferos dentro da Mata Atlântica, né? Está em épocas de fruto agora, né? E o cambuci também ele é bom para a vista, bom para canal urinário, diversas outras coisas aí também. E as frutas ganham novas e saborosas formas. Hoje em dia nós trabalhamos com os produtos assim, o principal que a gente trabalha hoje é o cambuci, que a gente faz os derivados, né? A gente tem uma propriedade próxima aqui de Itaiaçupeba, que fica em Manoel Ferreira, Biritibu Sul. A gente trabalha com o curtido, a cachaça, geleia, doce, biscoito, sorvete, tudo à base da fruta cambuci, que é uma fruta também que estava ameaçada de extinção. E o Jussara também, a gente faz geleia e a gente está, hoje em dia, como eu estou trabalhando aqui no parque, a gente está mostrando o que dá para fazer com o Jussara, que é o suco e não só cortar a palmeira para extrair um palmito e perder essa espécie tão valiosa para a gente. O Jussara é o nosso açaí paulista. Muito bom conhecer o chamado açaí da Mata Atlântica, né? E eu já fiquei aqui com água na boca pensando nessas delícias com cambuci. Esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Semana que vem estaremos aqui te esperando com mais notícias sobre o mundo do campo. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem. Tchau!